O diabo me propôs um pacto. Quando adolescente, eu era muito raivosa e rancorosa. Passava meus dias pensando em como poderia rebater ofensas e ofender os outros. Estava sempre de testa franzida. Na época que esse contato com o diabo aconteceu, eu devia ter 16 anos. Um dia fui dormir e senti meu corpo se expandindo, e não era a primeira vez que eu sentia isso. Desde criança eu tinha essa sensação, mas eu a associava a pesadelos. Sempre que eu sentia isso, eu tinha pesadelos. Depois de adulta, quando conheci o espiritismo, descobri o que era esse processo. Comecei a sonhar, mas daquela vez percebi que era diferente. Era um sonho muito lúcido. Eu me virava na cama e vi uma figura vindo na direção da minha cama. Olhei para a cama ao lado onde minha irmã dormia e pensei: será que ela não está vendo? Como entrou alguém aqui em casa? Eu morava em um apartamento no 5º andar, onde só tinha uma entrada e estava trancada. Não era uma figura assustadora, não lembro de ter medo, apenas assustada com o fato de ter alguém dentro de casa. A figura veio e me perguntou: Você quer tudo que sempre sonhou? Como? Fazendo um pacto comigo. Fiquei intrigada e nesse momento me dei conta de que estava falando com alguma entidade e não com uma pessoa real. Perguntei quem ele era e ele respondeu: O diabo, você me chamou. Nessa hora gelei, como se meu coração tivesse parado de bater. Senti uma onda de frio apertar meu pescoço. Eu cobri minha cabeça e comecei a rezar. Pedi a Deus e ao meu anjo da guarda para me ajudarem, pois eu não tinha chamado ele ali. A sensação de frio sumiu, olhei ao redor e não tinha mais nada. Depois consegui dormir. Quando acordei, contei tudo para minha mãe. Ela disse que o fato de eu estar sempre com raiva atraía coisas ruins. Achei curioso o fato dela não questionar minha visão. Depois disso, fui me tornando uma pessoa mais leve, sem raiva nem rancores. Esse relato foi enviado pela Gisele do Rio de Janeiro. Esse fato aconteceu na Fazenda Areia, localizada na cidade de Piracanjuba, interior de Goiás. Não se trata de um conto ou história de assombração. Foi um fato verídico que causou grande espanto aos moradores daquela região. Lá por volta de 1913, 1914, meu avô José Pontes Guimarães residia com minha avó Ana Cirila e os filhos Fico, Herculano, Orozimbo, Helena e Bárbara na Fazenda Areia, que ficava no município de Piracanjuba. Era o início de uma família formada por um homem forte e muito trabalhador, sua mulher e os filhos, todos pequenos. A família estava crescendo, então meu avô, o seu José, decidiu construir uma nova casa para melhor abrigar a família. A construção levou meses para ficar pronta e demandou muito trabalho, pois naquela época tudo era muito difícil, inclusive os materiais de construção. Nesse meio tempo, Bernardino, um amigo e compadre do meu avô, que morava em outra fazenda a alguns quilômetros dali, ficou doente. Ele sempre dizia querer visitar o compadre José, porém a doença foi se agravando, e como a viagem deveria ser a cavalo, pois não tinha outro meio de transporte naquela época, os parentes ficaram aguardando uma melhora para levá-lo até a casa do estimado compadre. E nessa espera, o senhor Bernardino veio a falecer. Assim que soube do ocorrido, meu avô selou seu melhor cavalo, se arrumou para ir ao velório do amigo e compadre. Antes de sair, deixou tudo arrumado, vacas apartadas, galinhas e porcos tratados, já que minha avó Ana estava de resguardo e não havia outra pessoa para fazer tais tarefas. Por volta das 4 horas da tarde, meu avô montou o cavalo e saiu. Minha avó e os filhos pequenos ficaram na companhia de uma mulher de nome Luzia, que ajudava a cuidar das crianças e também nos afazeres domésticos. À tardezinha, Luzia e os meninos maiores estavam torrando farinha na casa do Monjolo. Ali se preparava farinha, arroz, milho e fubá, que eram usados na alimentação. À noitinha, já escuro, Dona Ana, minha avó, estava deitada no quarto com o filho recém-nascido. Foi então que começou a ouvir uns gemidos estranhos, que pareciam vir lá das bandas do engenho de moer cana. A princípio pensou que fosse algum animal,
Porém, os gemidos tornaram-se mais altos e se aproximando cada vez mais. De imediato, temendo pelo que pudesse acontecer, ordenou que Fiico fosse até a casa de farinha e pedisse que deixassem tudo e viessem para dentro de casa. Foi prontamente atendida e todos, rapidamente, já se encontravam no quarto onde ela estava. Ainda havia outras 2 crianças que já estavam dormindo no quarto ao lado. Os gemidos foram se aproximando, e de gemidos tornaram-se gritos horríveis. Misturando a tudo isso, ouvia-se um barulho semelhante a de uma grande tocha de fogo se movimentando, como se fosse uma palha de buriti em chamas. E o que era muito assustador, os animais correndo, vacas estourando disparada, porcos fugindo do chiqueiro, galinhas e angolas voando. Tamanho era o alvoroço que até 2 cachorros cabeçudos e valentes também saíram disparada. A minha avó Ana perguntava: Estão ouvindo esse barulho? Acontece que quando um deles, o Fiico, ouvia os sons, a outra irmã não ouvia e vice-versa. Nesse interim, um dos filhos, também de nome José, que mais tarde seria o meu pai, acordou e perguntou por que os irmãos maiores estavam segurando a porta, já que essa tinha tranca para fechar. De imediato a mãe disse: Fica calado, menino. O barulho já estava bem em frente de casa. Em seguida silenciou. E logo após empurrou a porta de entrada da casa. Essa tinha como tranca um velho machado que era colocado por baixo da porta e jamais poderia ser aberta sem antes retirar o machado. Ouviu-se então o som de passos lentos. Uma galinha de pintinhos que dormia na sala emitia sons de espanto, parecendo notar a presença do visitante. Aquele ser continuou a caminhar pela sala. Desceu as escadas e foi para a cozinha, produzindo aquele som característico de passadas sobre o assoalho de tábuas de madeira. Isso era assustador. Uma das crianças que dormia no quarto ao lado acordou chorando e gritou alto. Minha avó, desesperada para proteger os filhos, disse ao mais velho: Pegue a lamparina e veja se a porta da sala está fechada. E a porta estava fechada. Então ela correu até o outro quarto, pegou o filho que chorava e o trouxe para que todos ficassem juntos em um mesmo quarto. O dia amanheceu. Ouvia-se passos percorrendo os cômodos da casa. Parecia estar vistoriando ou conhecendo. Por fim, o barulho cessou. O visitante foi embora. Depois soubemos que, na casa onde aconteceu o velório, ouviu-se um som semelhante ao assobio de um macaco. Esse som permaneceu por um longo período em cima da casa, o que chamou a atenção de todos. Apesar de iluminar com lanternas e tochas, ninguém conseguiu ver o autor dos assobios. No outro dia, após o enterro do compadre, meu avô José retornou à fazenda Areia. Assim que chegou, ficou espantado com a falta dos cachorros e dos animais que não saíam da porta da fazenda. Logo em seguida, ouviu da esposa, minha avó Ana, o que havia acontecido na noite passada. Sem entender ao certo, meu avô José concluiu que o amigo e compadre Bernardino foi visitar a casa que tanto queria ter visto antes de morrer. Entretanto, ninguém soube explicar aqueles sons e alvoroços causados. Hoje, com o conhecimento espiritual que tenho, me arrisco a dizer que foram cobradores de outras vidas passadas, que vieram para buscar sua alma após o desencarne, o que deveria ter grandes débitos e karmas a pagar com o mundo espiritual, já que não saldou esses débitos quando ainda em vida. Salve Deus!